Olá você, minha aluna, olá você, meu aluno. Chegamos então à nossa unidade número 3. Que grande alegria ter você aqui. E vamos falar então de gestão estratégica de vendas a partir de agora. Permita então, professor, subir o material que dará suporte para esta nossa temática, para este primeiro vídeo desta unidade. Então, neste instante, minha aluna, neste instante, meu aluno, vamos abordar então o alinhamento entre estratégias de vendas e também a própria organização. Eu quero que a gente reflita neste primeiro instante, em especial, para que nós possamos identificar a etimologia, ou seja, a origem da palavra estratégia, e depois trazer para uma situação mais contemporânea e, na sequência, identificarmos estas tomadas de decisão voltadas, então, para o cenário de vendas. Então, observe, e você já deve ter ouvido falar, com certeza absoluta, em toda a sua trajetória, esta etimologia da palavra, esta origem, que vem do grego, como você acompanha aí nesse primeiro tijolo azul. Então, a palavra vem do grego antigo, estrategos, de stratos, de exército, de liderança, comando, tendo então significado inicialmente a arte do general. Então, observe que de fato a palavra estratégia tem uma ligação muito intimista, muito estreita nesta sua etimologia com a característica da liderança do comando ali num cenário de exército. E, de fato, tudo isso ligava ou designava então este comando militar. Tudo isso, então, pessoal, à época do começo da democracia de Atenas. Se nós trouxermos para uma situação um pouco mais contemporânea, já no livro de turma, no ano de 2012, ele traz a definição de estratégia pautada da seguinte forma. Acompanhe com o professor no segundo tijolo azul. Afirma, turma, que a estratégia começa com claro sentido da finalidade. Olha que interessante. Então, ou seja, tem começo, tem meio e tem fim. Prossegue pela avaliação do que precisa ser feito, então, muito importante este diagnóstico, levantar, avaliar o que necessita ser realizado para alcançar um objetivo. Esta é a finalidade. Ou seja, para que tudo isso ocorra, desenvolve-se então e executa planos de ação. Então, nós vamos colocar em prática uma estratégia, é óbvio que a gente precisa então de um plano de ação. E é claro que, para isso, a estratégia de casar, para isso, a estratégia da gente comprar um carro novo, para isso, a estratégia da gente começar um novo estudo, tem exatamente muito disto que eu acabei de dividir com vocês, desta definição mais contemporânea. Só que quando a gente traz para o cenário de vendas, minha aluna e meu aluno, observe com o professor todos estes elementos que eu estou dividindo aqui neste instante. Nós falamos que a gente precisa fazer avaliação ou traçar diagnósticos utilizando, por exemplo, uma ferramenta que é a análise SWOT. Lá atrás a gente viu isto no começo da nossa unidade número 1. Mas observe que quando nós, então, trazemos todos estes elementos para as vendas, a gente precisa também fazer uma análise SWOT. E o que eu quero dizer com isso, minha aluna, e o que eu quero dizer com isso, meu aluno? Vamos começar, lembre-se, a análise SWOT tem 4 quadrantes, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Quando a gente traz para caminhar exatamente aquela característica da avaliação, com o propósito de criar um plano de ação que vai culminar nessa estratégia, a gente precisa num primeiro instante, fazer esta análise SWOT em vendas. Então, observe pontos fortes que ajudam consideravelmente no andar da carruagem para que a gente tenha excelência em vendas. A marca ajuda, uma marca conhecida, o próprio produto, veja a característica de preço, veja a característica de acessibilidade, ou seja, de tocar, de pegar, de manusear, de ver, de ter contato com este produto.
produto, que ele possa ter, que ele possa ser entregue rapidamente, que ele tenha pronta entrega e que ele tenha exatamente em estoque. Que haja uma variedade imensa ofertada por aquela empresa, não obstante que tenha, que ocorra uma credibilidade dessa marca, uma confiança, que tenha tradição, que tenha confiabilidade da forma que nós apresentamos há pouco, garantia, uma assistência técnica que de fato execute este serviço, que culmine em exclusividade e que tenha um marketing extremamente extensivo. Então, todos estes elementos são pontos fortes quando a gente faz uma análise SWOT em vendas. Então, observe, você pega, por exemplo, uma Unilever. Tudo isso que eu acabei de falar para vocês culmina, obviamente, numa situação de pontos fortes, da qual isto gerará o quê, minha aluna e meu aluno? Uma vantagem competitiva, e que é muito importante quando a gente fala, opa, que é diferente da minha empresa para o meu concorrente. É claro que a gente não pode deixar de enaltecer que quando a gente cai para o cenário da loja, o próprio layout da loja, o próprio showroom ajuda consideravelmente. Já, pessoal, para os pontos fortes, o que é importante de tudo aquilo que eu falei e que levam exatamente essas condições favoráveis que vão ao encontro do que eu mencionei de diferenciar a empresa dos seus concorrentes? É necessário, então, que se maximize estes pontos. Ou seja, que o vendedor saiba trabalhar todos estes elementos de forma extremamente positiva, para que ele diminua as objeções. O que são as objeções? São os nãos, são os contrários do porquê não se comprar. Então, compete exatamente a este vendedor trabalhar estas técnicas, ou seja, trabalhar fortemente estas condições favoráveis para maximizar estes pontos fracos. E é claro, minha aluna e meu aluno, que tem que minimizar os pontos fracos da empresa. Então, se não tem aqueles fatores anteriores, ou se eles são de fato inferiores ao que se tem na concorrência, opa, entra muito das habilidades do vendedor. Entra-se necessariamente muito de técnicas de vendas. Ou seja, isto vai limitar a empresa em relação ao concorrente. Então, número um, a empresa precisa, obviamente, enxergar, olhar para dentro, para que de fato ela possa exatamente resolver estes pontos fracos. Isto é estratégia. E de fato, então, o vendedor, se ele está na rua, se ele está no dia a dia, ele precisa diminuir, minimizar estes pontos fracos para que ele possa exatamente fechar o negócio. É claro, pessoal, que um vendedor com sua experiência, ele está o tempo todo buscando as oportunidades através de conhecimento de mercado, minha aluna e meu aluno. Então, um vendedor ele tem que estar antenado a tudo aquilo que surge do lado de fora e que pode exatamente culminar nestas oportunidades. Então, observe que esta capacidade de rastrear todo esse movimento que vem do lado de fora vai impulsionando exatamente para os negócios. Então, essas condições externas são muito importantes de serem analisadas, que é o que eu estou trazendo para vocês, né? Não obstante, conhecer melhor esta necessidade do mercado, tem que estar por dentro, minha aluna, tem que estar por dentro, meu aluno, qual é a real necessidade, né? Saber ouvir é, de fato, uma habilidade essencial para o vendedor, para que ele, de fato, conduza muito bem e com excelência. Buscando essas oportunidades, meu aluno, minha aluna, tudo isso, de fato, é oriundo do lançamento de novos produtos por parte da própria empresa. Esta empresa precisa estar preparada, antenada, inovando, atendendo estas necessidades. É claro que o vendedor, para que ele tenha estas condições externas de gerar esta oportunidade, por que não visitar feiras, por que não visitar congressos? Só que ele não pode ser um único ali, né, pessoal? Ele tem que estar naquele ambiente, captando
captando estas iniciativas, enxergando de fato o que está ocorrendo. Isto é muito oportuno no cenário de vendas. Vendedor precisa de fato o tempo todo estar atualizando-se e visitar feiras e congressos, sem sombra de dúvidas, é um canal importantíssimo de comunicação para isso. Por exemplo, pessoal, hoje nós falamos muito dos carros elétricos. Então, ou seja, precisamos entender a necessidade destes novos consumidores. A Alemanha, a partir de 2030, não vai ter mais carro a combustão. Já se tem exatamente um plano de ação traçado. Opa, e o Brasil? O que as montadoras estão fazendo diante deste novo comportamento que também os consumidores brasileiros serão impactados no futuro muito próximo? Então, é isso, pessoal. Tá por dentro, lançar novos produtos oriundos de toda esta tecnologia. E cabe, é claro, evitar estas ameaças. Chegamos, então, àquele último quadrante, minha aluna e meu aluno. Ou seja, as condições externas, elas precisam ser minimizadas, elas precisam ser estudadas. Observe, passamos durante a pandemia por um cenário econômico muito complicado e que isto afetou consideravelmente vendas em todos os setores e segmentos da nossa economia, não tanto em alimentação, porque de fato a alimentação pulsou durante 24 horas, mas essas condições externas, elas impactam consideravelmente as vendas. É claro que todas estas ameaças para o vendedor, elas são incontroláveis, porque elas não estão nas mãos do vendedor, elas vêm do ambiente de fora, mas compete exatamente a vendas entender, identificar e rastrear tudo isso. Se a empresa, ela possui aquilo que nós já estudamos de sistemas de informação de marketing, de mercado, munir o vendedor para que ele possa exatamente ser conhecedor de tudo isso e está muito de olho na concorrência. Isso é muito importante. A concorrência também ela está fazendo o mesmo movimento. Há uma velocidade para que isso ocorra, na característica de sobrevivência. Então, compete ao vendedor, compete à empresa estar muito por dentro de tudo isso que está ocorrendo. E, em alguns instantes, se ter produtos substitutos, ou seja, produtos estes que de fato estão entrando e que podem exatamente atrapalhar os negócios. Então, muito cuidado, mas de fato entender que esta ameaça dos produtos substitutos poderão tornar-se uma oportunidade. E é claro, né, pessoal, tem que estar também de olho se a matéria-prima ela consegue atender aquilo que se fala da administração como um todo de produção da companhia. Muito bem, pessoal. E aí, então, compete a este vendedor a utilização de todas estas estratégias, enxergando os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças, as oportunidades, para que de fato ele culmine num ambiente positivo e crie este plano de ação. Então, minha aluna, então, meu aluno, a utilização de estratégias pelo vendedor diz respeito, pessoal, tem que conhecer o preço, tem que conhecer a diferenciação da empresa. O vendedor tem que estar por dentro dessas informações, conhecer preço, conhecer quais são os diferenciais. Não obstante, pessoal, ele tem que ir atrás, tem que fazer pesquisa, tem que ir atrás de indicação, tem que ir buscar os prospects, tem que, de fato, trazer leads para a empresa, né? E é claro, o vendedor ele tem que ser um especialista dentro daquele setor. Para que ele possa ser especialista, ele vai trabalhar com aquela e com a estratégia que nós já trabalhamos e nós já estudamos, que é a segmentação. A segmentação permite filtrar, permite classificar, permite entender o que está ocorrendo no mercado. E é claro, por que não trabalhar criando subvendedores? Isso é muito comum hoje com os afiliados na internet. Um produto tem um grande potencial através da característica de afiliação. Isso é o estabelecimento de parcerias. E utilizar a estratégia também do foco nas prioridades. Entender,
ver de fato aquilo que é importante. Não faça o que não lhe rende produtividade, não pode perder tempo. As prioridades são muito importantes. Muito bem, minha aluna, muito bem, meu aluno. Tive a oportunidade de dividir com vocês, neste vídeo número 1 da unidade número 3, este alinhamento de estratégias com a organização. Importante identificar, importante verificar todo esse papel de vendas no contexto do sucesso. Muito obrigado, até a nossa próxima videoaula.